Olá amigos, amiguinhas, vamos elevar nosso pensamento em Deus Pai Todo-Poderoso, ao nosso Mestre Jesus, aos bons Espíritos que sempre nos acompanham nesse Evangelho e que a paz de Jesus envolva a todos. Nós estamos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós vamos lá no item 23 a 26, que trata de reencarnação e laços de família. No item 23, Kardec diz o seguinte: existem 4 alternativas que se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo, ou seja, 4 alternativas para a vida pós-morte. A primeira, o nada, de acordo com a doutrina materialista, ou seja, morreu, acabou. A segunda, a absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta, ou seja, morreu, volta para o todo. A terceira, a individualidade com fixação definitiva da sorte, segundo doutrina da igreja, ou seja, a alma, ela é individual, porém, tem uma sorte definida, fixa. É só aquilo, morreu, vai para o céu ou vai para o inferno, e você não tem mais alternativa, aquilo é definido. E a quarta alternativa, a individualidade com progressão indefinida, conforme a doutrina espírita. Segundo as duas primeiras, os laços de família se rompem por ocasião da morte e nenhuma esperança resta às almas de se encontrarem futuramente. Então, segundo as duas alternativas primeiras, os laços de família se rompem, não tem mais uma sequência, não tem como progredir. E com a terceira, há para elas a possibilidade de se tornarem a ver, desde que sigam para a mesma região, que tanto pode ser o inferno ou o céu ou o paraíso. Então, na terceira, você até pode encontrar com os seus familiares, porém, vai depender, se você vai para o céu e eles também, ou se você vai para o inferno e eles também. Senão, não se encontra. Com a pluralidade das existências é um dos princípios básicos da doutrina espírita. Então, com a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa, há a certeza na continuidade das relações entre os que se amaram, e é isso que constitui a verdadeira família. Então, os laços de famílias continuam aí. Existe a possibilidade de relações entre os familiares desencarnados. E aí nós podemos fazer uma pergunta: que alternativa o homem encontra hoje acerca do futuro após a morte? Então, hoje, que alternativa nós temos? Como eu disse, a gente falou aí no item 23, 4 alternativas que são oferecidas. A alternativa da doutrina materialista, que é o nada, a doutrina do panteísta, que é a absorção do universo, e pelas religiões tradicionais, a fixação definitiva da sorte, e pela doutrina espírita, a possibilidade infinita de progresso individual. Então, são essas alternativas que a gente tem hoje. E com a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa, há a certeza da continuidade das relações entre os que se amam e se amaram. E é isso que constitui a verdadeira família. Então, isso é a verdadeira família, porque com a doutrina espírita, ou seguindo a doutrina espírita, seguindo os princípios básicos da doutrina espírita, a gente entende que a nossa vida continua após morte e que reencontramos, que existem laços de família após morte. É uma outra pergunta, que lição de vida tiramos desses ensinamentos? Então, se a gente seguir esses ensinamentos, que lição a gente tira disso? Então, devemos sempre ser tolerantes com as pessoas de nossa família que revelem tendências diferentes das nossas, procurando cercá-las de compreensão e carinho, pois sabemos que somos todos filhos do mesmo Pai e irmãos de toda a humanidade. Então a gente tem que ter tolerância com aquele parente difícil, aquele parente que vem na família e é diferente daquilo que a gente pensa, ou pensa de maneira diferente, que bate de frente com todo mundo. A gente tem que ter tolerância e entender que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. A reencarnação nos estimula a solidariedade entre encarnados e desencarnados. Então, sabendo que devemos reencarnar ou que vamos reencarnar, então temos que ter solidariedade, tanto aqui como do outro lado. E junto
Esse barulho que vocês estão ouvindo aí, gente, é chuva, tá? Dá uma chuva forte aqui e a gente continua gravando o nosso evangelho de hoje. Então, a solidariedade entre encarnados e desencarnados e junto aos que, encarnando em nossa família, nos reclamam auxílio, encorajamento, amor e amparo. Então, a gente tem que ter solidariedade com aqueles que vêm na nossa família pedindo ajuda. E quais os limites da encarnação? Isso está lá no item 24. Que limite que tem a encarnação? Então, o item 24 ele faz essa pergunta. Os limites da encarnação são traçados em vista apenas do envoltório que constitui o corpo do espírito, uma vez que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Esse também é um princípio da doutrina espírita. Qual o limite da encarnação? Vai reencarnar quantas vezes? Até quando o seu corpo, o seu espírito progredir. À medida que você vai progredindo, o corpo físico não tem mais necessidade. Então, ainda uma outra pergunta que está no item 25. Necessidade da encarnação. Existe uma necessidade, né? É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Não, né? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confia. Então a gente reencarna, né, para cumprir os desígnios que a gente tem que executar. E lá no item 26, Kardec explica o seguinte: uma comparação vulgar fará que se compreenda melhor essa diferença. O escolar não chega aos estudos superiores senão depois de haver percorrido a série de etapas que, até lá, o conduzirão. Essas etapas, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de o estudante alcançar o fim e não o castigo. Se ele é esforçado, abrevia o caminho no qual menos espinhos encontra. Aquele que a negligência e a preguiça obrigam a repetir certas etapas, a punição se acha na obrigação de recomeçar e recomeçar até aprender. Então a gente encerra aqui o capítulo 4. Um bom domingo a todos e que Jesus nos abençoe.